Bom dia. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. A paz. Seja presente, nas nossas vidas nesta manhã. Amém. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 6. Quem achou diz amém. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, deleitai-vos também vós. Obrigado, Tânia. Dilatai-vos também vós. Perdão. Aqui uma observação antes de entrar, Quem me pergunta às vezes qual a melhor versão da Bíblia, cuidado com as novas versões, porque os versículos, por exemplo, falo-vos como a filhos, está entre parênteses na sua Bíblia, tá? Então, havia umas versões que tinham uma observação assim: esse texto não está nos melhores manuscritos. Agora, as novas versões está tirando. Então, cuidado. Quando for comprar uma Bíblia nova, eu ainda insisto, procura a corrigida e atualizada, ou até mesmo a fiel. Porque isso daqui é porque eles falam de 5 manuscritos. Só que eu, como meu professor Johannes Gilberto Pickney, esse texto que está entre parênteses consta de 35 mil manuscritos. Agora, porque não está em 5 manuscritos, eles querem tirar. Então, cuidado. Amém, queridos? Esse é só um parênteses. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem demonstrado o teu amor, o teu afeto. Como acabamos de declarar agora há pouco, o Senhor tem nos chamado a ser um adorador. Amém. Que alegria é declarar o teu amor, declarar a tua bondade, Senhor. Por isso nós queremos nesta manhã, Senhor, aprender um pouco mais do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Peço a ti, fala ao nosso coração, Senhor. Abre os nossos ouvidos para te ouvir. Queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Por isso eu peço a ti, Senhor, tira toda a distração, tira tudo aquilo que nos impede de aprender da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre o amor. Como eu falei há umas semanas atrás, Jesus Cristo é a expressão máxima do amor. E como os coríntios sofriam de uma influência muito grande da sociedade do tempo deles, eu vejo que nós também sofremos essa influência. E às vezes o que determina a expressão do amor é aquilo que o mundo tenta nos ensinar, o que é o amor. E Paulo, com muita graça aqui, ele chama a atenção dos coríntios em relação à importância do genuíno amor, do amor de Cristo, Então ele fala que a gente precisa aprender cada vez mais, ainda que seja em lutas, em dificuldades, a gente precisa aprender do amor de Cristo. O amor de Cristo, ele não se rende à ofensa, ele não age de forma indigna. Lembra 1 Coríntios 13, Tem lá o que é o amor, Mas eu vejo que muitas vezes nós temos dificuldade de viver essa expressão. A gente tem dificuldade, por causa das situações ao qual a gente vive, a gente vai se fechando para essa expressão do amor.
Eu vejo que, até conversava um pouquinho com o Cleiton essa manhã, né, e algo que a gente falava, né, parece que vem situações para mudar o nosso coração. Para a gente começar a ver, parece que o mundo está certo nisso. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o amor do Senhor nunca muda. E Ele é real. Ele é real. Por mais que a gente passe por lutas, por dificuldades, o Senhor está nos ensinando o verdadeiro amor. Amém, queridos? Eu sei que as influências que vivem hoje, né? Por exemplo, um casal está passando por uma situação, aí vai buscar um terapeuta, alguém que aconselha, e começa a dar vários conselhos, que se você for buscar a fundo, são conceitos mundanos, são filosofias mundanas. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina o que é o amor. É o perdão, é a paciência, é a longanimidade, é a bondade. São as demonstrações do amor. E nós precisamos mais do que nunca aprender a demonstrar esse verdadeiro amor a essa sociedade tão corrompida, tão carente do amor. Cada vez mais o Senhor tem nos chamado como discípulos de Cristo a expressar esse amor, a mostrar esse amor. E cada vez mais a gente percebe que essa sociedade está corrompida de valores e valores morais. Então, como pode ser essa sociedade exemplo de amor para nós? Se está deturpado, se está corrompido. O amor de Cristo nunca se corrompe. Nunca se causa dano. O amor de Cristo nunca é melhor para um e pior para o outro. Não tem ganhador. O amor de Cristo é para ser expressado. E eu queria falar um pouquinho acerca desse amor em cima desse texto, né? Porque tem umas pérolas aqui que eu queria, junto com você, a gente cavar nesse texto essa manhã. Amém? E o primeiro ponto que eu vejo aqui importante no versículo 11 é que Paulo está chamando a nossa atenção que a gente precisa falar acerca desse amor. E o Espírito Santo está me chamando a atenção na letra dessa última música. Nada pode calar um adorador. O que sai da boca de um adorador? Vocês percebem? A letra é linda. O que tem? Porque ele diz assim, versículo 11: para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios. Os seus lábios têm se aberto para as pessoas? No local onde você tem passado mais tempo. Porque eu acho que essa é a melhor definição para todos aqui, né? Seja no trabalho, seja em casa, com os vizinhos, na escola, onde for, onde você tem passado mais tempo, você tem falado acerca desse amor? Esse amor precisa ser anunciado. Paulo está nos exortando que nós precisamos declarar esse amor às pessoas. Sabe por quê, amados? Se a gente não declarar do amor de Cristo, o que nós estamos declarando? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Qual tem sido a declaração que nós mais temos falado? Calor. Ai, que calor. Deixa eu te dar uma notícia. O inferno é pior. Então, vigia. Daqui 2 semanas eu estou indo para Cuiabá. Lá está 47 graus. Deus sabe. Glória a Deus, eu vou para Trigo, lá é um pouquinho mais ameno. Deve estar uns 42, né? Mas Deus é fiel. Deus sabe. Então, amados, mais do que nunca, esse amor, ele precisa ser falado.
não só sentido. Porque a gente está vivendo dias que as pessoas estão usando muitos sentimentos, emoções. Esse amor é para ser anunciado, declarado. As pessoas no mundo têm buscado desesperadamente sentir esse amor. E aí eles buscam em todas as coisas. Quer um exemplo? Dinheiro. As pessoas no mundo estão desesperadas atrás de dinheiro, posição, ação. Porém, o amor é muito mais que um sentimento. O amor é uma vida. Você já parou para pensar nisso? Amor é Cristo. E Cristo em nós, esperança. Nós precisamos crer nisso para anunciar, para falar. Interessante que esse capítulo 6, Paulo, ele vem dando várias formas, conduta de como a gente precisa viver, né? E no verso 6, capítulo 6, verso 6, ele diz assim: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Opa! Tem amor fingido? Será que nós estamos caindo nesse engano de declarar amor fingido? Teve uma época, não é muito longe, talvez até algumas pessoas ainda falem isso, era um jargão no meio cristão. Falar, eu te amo, meu irmão. Ama? Será? Ou tá só um jargão? Eu te amo, meu irmão. Amar é dar a vida. Amar é ver o irmão passando uma necessidade, o irmão não precisa nem pedir. Eu já estou ali. Porque eu amo. A minha vida é para demonstrar. Porque tem um detalhe que Paulo fala aqui, que o amor não pode ser fingido, e essa palavra no original ela tem um sentido, porque o amor que Paulo está falando é um amor que não pode ser vencido pelo mal. Nunca, nunca Satanás vai vencer o amor de Cristo. Se você tem medo, eu quero declarar libertação na tua vida. Porque o amor de Cristo liberta de todo medo. Por isso ele não pode ser fingido. Porque tudo que é fingido vem daquele que é o maior ator, né? Satanás. Ele é o rei do fingimento. O amor, ele não paga mal com mal. A mentira também, né? Sim. A pessoa que mente não perde o costume. Por isso que a gente tem que aprender dentro da palavra. Que a mentira não se deve passar. E o brasileiro tem um costume, Maria. Quem viaja mais pode confirmar isso. Que o brasileiro tem um costume que a mentirinha não faz mal. Não é isso? Sabe por quê? Por mais eloquentes que sejam nossas palavras, por mais inteligentes, por mais que soe assim algo profundo, sem amor é vã. São vãs palavras. Vãs palavras de filosofia, que não constrói nada. É oco. É aquilo que forma bonito, mas por dentro é vazio. Porque é o amor que preenche. Sem o amor, as nossas ofertas, elas são sem expressão. Porque é o amor que move o nosso coração em ofertar. Não por obrigação, mas com alegria. Porque eu tenho consciência do que eu estou ofertando. Vocês conseguem entender isso? Sem amor, os nossos gestos mais extremos, como o próprio martírio, não tem proveito nenhum. É só status.
E eu percebo que esse tem sido um perigo dos nossos dias, porque nunca se deu tanto valor ao status. Quer um exemplo ou não? Não preciso dar. Posso dar o exemplo? Por que as pessoas ficam tão loucas pelos tal dos likes? Ao ponto de algumas empresas tirarem o dislike. Porque estava causando depressão nas pessoas. Isso é sério. A gente precisa aprender que o amor de Cristo é que move os nossos corações em direção ao reino de Deus. Por amor ao Senhor, eu pago o preço para seguir o caminho correto. Para seguir o caminho das virtudes. Eu gosto muito do livro O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, né? Quando ele usa uma expressão para falar que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. É o amor que irriga o sangue por todo o corpo. Que coisa tremenda. Agora, você já imaginou? Vamos pensar. Vamos dar as mãos aqui. Agora, não dá a mão para Maria. Não dá. Maria dá a mão para Maria. Maria dá a mão para Mercedes. O que aconteceu com o sangue? Por que parou? Tem uma obstrução. Por que teve obstrução? Perdão. Mas por quê? Porque a gente tem que entender isso. Mas se o meu amor não está irradiando, há uma obstrução no corpo de Cristo. Esse amor precisa ser manifesto, precisa circular, precisa ser presente. Eu não obrigado. Desculpa a demonstração aí. Mas a gente precisa entender que muitas vezes eu deixo de ser um canal. Porque eu estou sempre explicando para os irmãos, né, acerca dos dons, né? Por que os dons que são presentes de Deus, né, que eu creio que a melhor definição para dom é presente, né? Presente de Deus para mim? Não, é presente para o irmão. Mas eu sou o canal. Se eu não tiver amor, o que eu vou estar fazendo com o dom? Vou estar represando, né? Aí é bonito ficar fazendo assim, né? Não é? Assim, né? Estão bonitos os coreaninhos, né? Fazendo assim. Mas se não tiver essa ligação, amados, o elo da cadeia se quebra. E o amor não circula. Como o Juan Carlos Ortiz foi tremendo quando falou isso. Porque se há uma situação que o sangue não está chegando no dedinho, o que acontece? O dedinho? Gangrena. O sangue precisa circular. E amados, mais do que nunca, esse amor precisa ser falado, demonstrado, tocado. O amor, ele é a essência da vida cristã. E tem um outro detalhe interessante, né, que o amor é o exemplo da maturidade. Eu citei aqui no começo, né, mas alguns até brincaram comigo, né? Gilberto, Vicky, né, estava lá no encontro, mas lá no tempo todo, lá sentado. Mas esse homem com 97 anos, dedicando a vida a traduzir os originais. Pensa bem, ele vai terminar? Não sei, porque ele está em Filipenses ainda. 97. Mas ele está por amor. Eu fico pensando, né, João Ferreira de Almeida. Hoje nós temos a Bíblia em português porque João Ferreira de Almeida traduziu. Ele terminou? Não terminou. Mas ele dedicou a vida dele a traduzir. Isso é amor. Amor pela obra. Amor não acaba. É isso aí. Amor está aqui ainda. É isso aí. O amor nunca tem fim. Por isso ele precisa ser falado. Por isso ele precisa ser anunciado.
Por isso, cada vez mais nós precisamos que esse amor cresça no nosso coração para que ele flua. Paulo, quando destaca as 3 virtudes do cristianismo, né, ele fala a fé, a esperança e o amor, né? Mas o maior de todos é o amor. Por que ele precisa falar isso? Você já parou para pensar nisso ou não? Porque é algo, amados, que a gente deixa de falar, deixa de manifestar, deixa de exercer. Cada vez mais a gente precisa falar do amor. Mas você percebe como é difícil falar do amor de Cristo? O mundo dá opções para as pessoas, né? Aí o WhatsApp dá uma ferramenta que você desabilita as mensagens. Aí você recebe, mas nem lê. Tá lá. Isso é o quê? Falta de amor. Porque a gente não lê, a gente lê tanta coisa, mas não vê uma coisa que é de Deus, uma mensagem que pode vir edificar a nossa vida. Isso é falta de amor, amados. O mundo tem cada vez mais nos dado ferramentas para a gente deixar descansar o amor. E esse é o segundo ponto que eu queria destacar, né? Esse amor, ele precisa ser expressão nas nossas vidas. Ele precisa ser demonstrado. Aí ele diz assim, nos versículos, no final do versículo 11 e o começo do 12, né? Ele diz assim: alarga o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Se tem uma dificuldade que eu vejo hoje no meio do povo de Deus, é demonstração de afeto, amados. Vocês percebem isso ou não? A gente não pode somente falar do amor de Cristo, mas a gente precisa alargar o nosso coração, muitas vezes para entender essa dificuldade das pessoas, Maria, até de entender o que a gente está falando. Nosso coração precisa ser alargado. Porque a gente precisa demonstrar com afeto. Como eu estava citando os irmãos, né? O Binho chegou para mim e para Dani, né? Aí ele chegou e falou para Dani assim: ah, você é muito mansa, né? Não perca essa mansidão, né? Aí ela veio para mim, né, e falou assim: nossa, você me vê mansa, né? Eu não vejo. Tem momentos que não, mas... Mas deixa eu dizer, é a expressão que ela tem dado. Se a pessoa está vendo essa mansidão, amém. Agora aqui uma pergunta: como as pessoas estão nos vendo? Um crente irado? Um cristão sem paciência? Como que as pessoas têm nos visto? Sabe por que Paulo está falando aqui para eles? Por que eles não podem estar limitados nos afetos? Tem um comentarista que fez um comentário que a igreja de Corinto, ela tinha uma falta de amor e um espírito crítico muito grande. Eu estava nesse encontro e teve uma das ministrações que eu estava fora assim, e o preletor trouxe uma palavra tremenda, né? E chamou as pessoas à frente. Eu já estava ali na frente, eu estava ali, né? Aí veio um amigo e começou a conversar comigo, mas com um espírito crítico, assim, fazendo algumas críticas. Aí eu parei na hora, assim, me deu um mal-estar aquilo, né? Eu ia ficar quieto, mas aí o Espírito Santo falou algo para mim, eu abracei ele e falei assim: você está vendo as pessoas que estão à frente? Olha como foram tocadas. Você não está demasiadamente crítico com a situação? Ele pegava uma olha para mim assim:
Vocês percebem? Quando a gente fica fora de um ambiente, amados, a primeira coisa, tá um ambiente tremendo, chama à frente, vai todo mundo ali, dá uma unção, uma graça ali. Mas se você fica de fora, qual é a primeira coisa que vem no seu coração? Espírito crítico. Aí você começa a criticar. E a primeira palavra que saiu do coração dele, ainda quando eu falei, falou assim, mas está ali, mas já acabou, quando volta para o lugar, continua da mesma forma. Eu falei, irmão, em nome de Jesus, está quebrado isso. Não sabe o que acontece. Quebrado, está quebrado. Só que isso me despertou, e essa madrugada eu estava pensando nisso, me veio à mente, porque era isso que acontecia na igreja de Corinto. Eles eram assim, críticos, mas aceitavam o pecado, aceitavam o incesto, aceitavam homens se relacionar com prostitutas e se achando com a autoridade de ter um espírito crítico. E eu, amados, eu fico pensando assim, misericórdia, que dias que nós estamos vivendo. O amor precisa ser expresso, demonstrado. Se a palavra não tocou o teu coração, mas tocou o coração do irmão, deixa o Espírito Santo falar o coração do irmão. Lembra que eu falei dos elos que se rompem? Você precisa ser um. Deus está falando. Olha, nunca Deus falou tanto como Deus tem falado nesses dias. Como está o nosso coração? Será que o nosso coração não está crítico? Para o que Deus está fazendo? Para o que Deus está falando? A igreja de Corinto era tão crítica que eles chegaram a criticar Paulo. E sabe por que eles estavam atacando a pregação de Paulo, amados? Porque se eles estavam vivendo de uma forma misturando a carnalidade com as coisas cristãs, o evangelho que Paulo estava trazendo tinha uma integridade. E essa integridade do evangelho fere a conduta errada. Traz à luz o que é errado. E quando o evangelho traz à luz o que é errado, amados, é uma oportunidade a gente corrigir. Porque todos nós não estamos, a gente está aí, a gente pode às vezes cometer um erro. Mas se o evangelho está trazendo luz, a gente precisa ser trabalhado. Deixa o Espírito Santo trabalhar. E eu vejo que a gente está vivendo essa tendência dos nossos dias de querer alterar o evangelho. Como eu estava falando para vocês, amados, cuidado. As pessoas estão mudando as escrituras. Estão tirando textos das escrituras. Chico, isso veio meio de ponto que nós aprendemos recentemente. Existe a realidade, existe a verdade de Deus. Esse é o ponto. E muitos querendo viver um ideal que nunca vai se alcançar, né? Encara a realidade. Mas a gente é falho. Glória a Deus por isso, porque a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda a ver, a se arrepender, a ser trabalhado. A igreja em Corinto, eles estavam querendo viver um evangelho dividido, misturado com sabedoria humana. O evangelho ele não é misturado, o evangelho é o poder de Deus. Uma das coisas que mais nos impede de demonstrar o amor de Cristo nos nossos dias é porque a gente tem uma tendência de rejeitar a simplicidade. E o evangelho se manifesta na simplicidade, nas coisas simples. Lembra que o Senhor Jesus falou? Que ele fez loucura, a sabedoria dos homens, e enalteceu o simples. Então a gente precisa ser simples. Cada vez mais entender que o nosso amor pelas almas, que são um instrumento que Jesus morreu na cruz pelas almas, esse amor precisa ser demonstrado através das nossas vidas. A gente precisa ter o coração alargado. Um coração que permite ser moldado. Cada vez mais. Paulo está mostrando que a gente precisa cada vez mais sair
dessa tendência de um esfriamento dos nossos dias. Há uma tendência de se esfriar para as coisas espirituais, de se esfriar para as coisas do Senhor. Ele usa aqui uma palavra que é muito interessante, que a igreja em Corinto estava limitado em vossos próprios afetos. Por que a gente não demonstra afetos? Vocês percebem? O inimigo primeiro usou a pandemia para proibir, né? Proibir o contato, proibir o abraço, proibir tudo, né? Mas isso, amados, antes de chegar a pandemia, como é que está a demonstração de afeto? E a palavra que Paulo usa aqui para demonstrar o real sentido de afeto refere-se aos nossos próprios órgãos internos. Eu não sei se eu já expliquei que a palavra no grego aqui é splanchna, que ela tem um sentido de nós, assim, quando a gente tem uma demonstração, né, a gente pensa que vem daqui, né, ou, né, do coração, mas pro hebreu, né, é daqui, ó. Então a gente precisa entender que cada vez mais a gente precisa demonstrar esse amor. Mostrar em ações, em gestos, como Cristo tem sido real na nossa vida. E tem uma evidência maior para mostrar que a gente é discípulo de Cristo. Não é o nosso conhecimento, mas é a nossa expressão de amor por Jesus e pelo ID. Como que a gente tem obedecido ao ID? Porque Jesus, falando sobre isso, ele falou: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é o sinal mais visível na vida de um cristão, por isso ele precisa ser demonstrado. Um cristão, ele não precisa ser conhecido por sua austeridade, por sua cara carrancuda, não, mas ele precisa ser conhecido pela sua expressão de amor. Cada vez mais. O Senhor está nos chamando, nos desafiando para isso. E o terceiro ponto que eu queria destacar essa manhã, nesse texto, é que esse amor, ele precisa ser retribuído. No versículo 13 ele fala assim: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. A gente precisa estar preparados para dar e receber amor. Eu conversando com uma pessoa esses dias, né? Eu tenho dificuldade de receber, eu gosto de dar. Na hora eu achei assim, até bonitinho, né? Depois a situação estava me incomodando. Aí eu voltei a falar com essa pessoa, eu falei assim, sabe, tem algumas questões que a gente precisa aprender a receber também. A gente precisa estar preparado a receber um gesto, uma demonstração de afeto, uma demonstração de amor. Sabe por quê? Senão a gente nunca vai retribuir. Tem uma coisa, eu tenho aprendido isso, tá? Porque às vezes eu gosto de fazer as coisas e fazer para os outros eu não estou preocupado, né? Esses dias eu e o Paulo nós estamos conversando exatamente assim. Eu e o Paulo somos muito parecidos. Nós somos muito serviçais e não... Mas esses dias eu assisti um filme, né? Deus leva a gente, assisti um pastor jovenzinho que ajudava todo mundo e sofreu um acidente e morreu e voltou. Chama 90 Minutos esse filme. Morreu mesmo, viu o céu e tudo mais.
E aí no final você chega à conclusão que era só para tratar ele, porque ele não gostava de ser servido. Ele foi quebrado, inteirinho, moído e todo mundo tinha que cuidar dele, né? Ficar ali parado, sentado. E esses dias eu estava vendo a mesma coisa, porque nós damos a oportunidade que a gente está recebendo, nós estamos dando a oportunidade de Deus estar tratando o outro também em amor. Porque eu não recebo e bloqueio o outro de exercer o amor. Então isso é muito sério, né? Tem que aprender a dar e a receber com a mesma humildade, né? Sim, quando criança, né? Eu tinha muito assim, né? Chico, vai na Dona Amiga lá e pega uma xícara de açúcar, que acabou o açúcar, né? Lembra, Dona Amiga? Aí ia lá e depois minha mãe comprava um pacotinho de açúcar, levava, essas coisas, né? Vocês perceberam que se perdeu isso? Não perdeu? Então cada vez mais nesses gestos simples, né? Porque parece, né, Maria, tem um mercadinho no condomínio, né? Mas vocês percebem que isso é uma forma que mostra amizade. Amizade. Eu tenho liberdade de ir lá e pedir um saco de arroz. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem essa liberdade hoje? Vamos ser sinceros. Tem uma pessoa que tem, ó, isso daí cuidado, Ô, Vânia, Maria fora da curva. você falou, mas só precisa, você pedir para vizinho, eu sou do tempo de agora, era do tempo antigo. Não, mas eu pedi um arroz, eu pedi um açúcar, falei, mãe, pelo amor, por que você esperou mal chegar e me contar? Não, já fala. Já resolvi. Minha mãe que fala. Mas Vânia, presta atenção como é interessante isso e como a palavra é real, né? Quantos anos faz que Paulo escreveu isso? Já existia uma frieza de não saber retribuir o amor. E eu percebo que esse gesto, né, como a Maria tem, hoje a gente tem perdido isso. Que é mais fácil pegar, né, que nem agora, na esquina de casa abriu um extra lá, né? Acabou uma coisa, vai lá, vai pegar, vai fazer isso. Mas eu moro num prédio com 4 apartamentos. Que dificuldade é eu ver meus vizinhos. A gente tem perdido isso. A liberdade de chegar, bater na porta e falar, ô vizinho, me empresta aí, né, 2 ovos, né, preciso fazer um ovo lá. A gente perdeu isso. E se a gente perdeu isso, presta atenção como é sério. A gente perdeu a sensibilidade do que é retribuir. E a gente recebe algo, a gente tem dificuldade, às vezes até de receber. Quanto mais retribuir. Então, cada vez mais a gente precisa entender que nós precisamos aprender a retribuir. Vocês citaram aqui algumas respostas de oração de Deus, né? Deus tem sido muito gracioso. O quanto nós temos retribuído a Ele? Deixa o Espírito Santo falar, amados. O quanto a gente tem retribuído. O quanto a gente tem respondido com generosidade aquilo que o Senhor tem feito. A gente tem que emprestar, buscar, pagar o melhor. Não é pegar Coca-Cola e devolver uma xereta, né? Aí é ruim, né? Precisamos aprender. Sabe qual é a verdade? A verdade é que a gente perdeu essa questão de retribuir, de ter liberdade, de ter essa vontade de ter amigos, de ter essa questão, né? E a gente precisa compreender que se o amor for um discurso vazio, amados, deixa o Espírito Santo falar, porque isso é muito sério. Se o amor for somente um discurso vazio no nosso coração, a gente vai estar fazendo uma caricatura de uma virtude.
E se a gente está fazendo uma caricatura, vai quebrar aquilo que é algo mais precioso na nossa vida. Porque quando a gente manifesta um gesto de amor, da nossa vida sai virtude. E essa virtude tem um poder que é sobrenatural. Aí a gente fala assim, mas por que a gente não tem visto mais a manifestação de milagres, essas questões? Porque a gente está represando. Porque o canal que o Senhor deixou para que o milagre seja manifesto nas nossas vidas, dá uma olhada ao seu lado. Está aí, olha que bonito. Olha quanto canal de amor. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para expressar, para liberar esse amor. Para que esse amor seja uma marca distintiva nas nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e ver, tem algo diferente na vida da Meire. Eu quero isso para a minha vida. E esse é a chave para o evangelismo. Da gente poder falar de um amor que um dia nos alcançou. Amém. Porque um dia alguém falou desse amor para mim e para você, não falou? Sim. Então a gente precisa, como um canal de bênção, deixar fluir. Deixar essa expressão. A gente não pode ser limitados nos nossos afetos. Mas ninguém quer. Amados, começa a orar. Você vai ver a sua porta, a sua campainha começar a bater, a tocar. E as pessoas pedindo. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos, os nossos olhos atentos para aquilo que o Espírito Santo quer nos usar nesses dias. Amém? E eu queria concluir dizendo assim, Paulo nos mostra que nós somos o campo onde Deus semeia o amor. Deus tem semeado, mas como que nós temos cuidado desse amor que tem sido semeado nas nossas vidas? E se você se lembrar ali em Mateus 13, Jesus comparou o nosso coração, o coração humano, a um terreno onde tem sido semeado. Só que tem vários tipos de terreno. Qual tem sido o seu solo, o seu terreno? Porque eu quero dizer algo para você essa manhã. A semente tem sido semeada. Amém, queridos? E o Senhor vê a gente como um campo, e naturalmente um campo precisa produzir. Alguém já viajou para o Paraná? Sim. Que terra bonita que tem aquele estado, né? Tinha até antigamente a turma usava aquele com maná adubando dá, né? Verdade. Lembra? Hoje a gente precisa entender que o Senhor tem colocado. Mas qual adubo essa semente vai encontrar em nós? Que o Senhor possa falar com cada um de nós. Quer dizer que eu já coloco aqui, essa madrugada eu estava assim orando, eu clamei ao Senhor. Senhor, fala o meu coração com profundidade. Alarga o meu coração, alarga os meus lábios. Eu não quero limitar aquilo que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. Amém. Que essa seja a sua oração. Amém. Porque o Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos usar. Amém, amados? Deixa o Espírito Santo usar você. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Senhor, tu conheces cada um aqui nesta manhã, Senhor. Tu conheces o nosso pensar, o nosso falar. O salmista diz que antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já sabe a intenção do nosso coração. Por isso eu quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, tem liberdade de falar, de ministrar, de tocar.
E Senhor, eu quero pedir a Ti nesta manhã, Senhor. Muitos de nós estamos enfermos, Pai. E ó, Senhor, eu quero rogar por uma unção de cura nesta manhã, Senhor. Principalmente sistema respiratório, ouvidos. Ó Senhor, eu clamo a Ti unção de cura. Vai curando, Senhor, cada um nesta manhã, Senhor. O Senhor sabe aquilo que está fora da normalidade, Senhor, em nosso corpo, Pai. E eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, ministra cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão em casa, que estão enfermos, visita, Senhor. Cura, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, rogamos a Ti unção de cura sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vamos viver o amor.